Vocês querem saber como o narcisismo tem uma ligação muito forte com a religião e com a política? E como eles fazem isso para poder dominar a sua mente? Se vocês quiserem saber após o tema, se quiser saber acerca do tema, me perdoe, espere após a vinheta. Qual é a relação entre narcisismo e religião? Interessante que a religião ela trabalha com o poder e o narcisista sabe lidar muito bem com questão de poder, não tão excelente quanto o psicopata, porque o psicopata ele é mais frio, né? Ele tem certas associações com o sentimento humano, mas ele é totalmente desvinculado. Ele não tem o processo de empatia. Ele mimetiza a empatia para poder angariar membros. O interessante é que, quando falamos no campo ideológico, mesmo sendo dentro da política e da religião, as pessoas sempre procuram um mote para poder se guiar. Porque o cérebro, na verdade, não digo cérebro, eu digo a mente, ela tem a capacidade de procurar significado. Ela mapeia a realidade em um sentido único. Qual o sentido da vida? E muitas vezes a religião, tanto a política, pode dar um sentido para uma pessoa. Para uma pessoa que é totalmente desprovida de si ou tem uma autoestima muito baixa, ou então a pessoa tem até uma questão de transtorno, até de borderline, em um grau muito mais fraco, né, vamos dizer assim, ou então uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Então essas pessoas, por exemplo, quando entram no campo da religião e da política, essas pessoas são muito fáceis de ser manipuladas, visto que a pessoa que entra nesse meio procura o sentido da vida, o líder religioso ou o líder político ele se torna o detentor, né, da verdade. Então essa pessoa quando vê esse líder, né, essa pessoa se identifica porque a mensagem praticamente bate com as necessidades da pessoa, né, que está totalmente carente. Essas necessidades ideológicas sendo ela religiosa e política. Então o narcisista ele se dá muito bem dentro desse meio porque ele vai trabalhar com uma questão de manipulação. Interessante que isso acontece mais em religiões em caráter messiânicos. E também quando o político ele tem um caráter messiânico. Aliás, todos os políticos têm um caráter messiânico. Então você verifica que há uma certa dose de narcisismo dentro desses políticos e também dentro da religião. Então, por exemplo, algumas características, né, entre a política e a religião como forma de manipulação. Se vocês quiserem saber sobre o termo, tem um livro do psicólogo chamado a Revolução das Massas, na verdade, de Gustave Le Bon, né, a psicologia das massas ou a psicologia da multidão, que trata muito bem esse tema. Então, o líder religioso ou líder político, na verdade, ele sempre se mostra detentor de uma verdade capaz de revolucionar o mundo, né? Então, você vê que é uma coisa estritamente ligado a uma realidade particular. Eu me escolho como detentor da verdade e eu vou lutar por essas pessoas. Então você já vê que aí já tem um princípio muito grande de narcisismo, porque a pessoa ela se denota, ela se oferece como salvador de um determinado grupo, ou um salvador dos negros, ou salvador dos judeus, ou salvador dos cristãos, ou, né, o salvador, por exemplo, das tribos indígenas. Então, o narcisista ele tem essa característica de fazer o quê? De se denotar, na verdade, de se afiliar a esse esquema, como se fosse uma forma de ajuda. Mas o que ele procura mesmo, na verdade, é afirmar o seu próprio ego, mediante
essas ajudas rasas, porque se preocupa mais é no discurso, né? Então o narcisista ele não faz nada. O narcisismo ele só se baseia na realidade do discurso. É a arte do convencimento. Então, no campo da religião, né, que eu quero tratar particularmente, por exemplo, essas religiões de cunho messiânico, né, o narcisismo ele trabalha totalmente na revelação, em um caráter totalmente divino ou particular. A verdade se mostrou a ele e cabe a ele passar essa verdade, essa ideologia. Interessante que o narcisista não acredita em Deus. O narcisismo não tem esse cunho de fé. A função dele é manipular. Então ele se dá muito bem no meio religioso e político. Um dos outros meios que o narcisismo faz tanta fama na religião é que ele ganha pelo amor e retém pelo medo. Porque, por exemplo, uma pessoa quando está numa espécie de crise, né? E essa pessoa procura algo que lhe dê um norte. Por exemplo, você vê algumas seitas religiosas, eu digo seita no campo geral, né? Todas as religiões como seitas. Eu não estou falando, por exemplo, que o protestantismo é uma seita do catolicismo e as igrejas pentecostais é uma seita, na verdade, em relação às igrejas tradicionais. Se verificarmos a história, toda religião nasce de uma seita, né? Toda seita, na verdade, nasce de uma religião, porque a pessoa tem uma pseudo-revelação de como o mundo deveria ser. Então essas pessoas moldam o mundo de acordo com o seu ideal de mundo. Então, a partir daí, desse princípio, toda religião é uma seita. Seja cristã, seja budista, seja hinduísta até. Mas eu estou trabalhando apenas no tocante à seita cristã, tá bom? Então, por exemplo, assim, as igrejas de cunho messiânico, elas ganham pelo amor e retêm pelo medo. Então, né, as pessoas quando têm uma necessidade psicológica muito grande de acolhimento, né, elas vão numa igreja, num determinado recinto religioso, e essas pessoas são galgadas por essa imagem de amor e de misericórdia. Então, quando essa pessoa entra no meio, o que as seitas fazem? Elas fazem uma lavagem cerebral da pessoa, pegam as escrituras, né, a Bíblia, né, e dão uma interpretação totalmente pessoal do líder e faça com que aquela religião seja a única e a verdadeira. Então o que vai fazendo? Vai limpando, na verdade, vai fazendo uma asepsia na vida dessa pessoa, que é a lavagem cerebral, vai separando dos membros das famílias, mostrando que as outras pessoas não são tão dignas ou tão santas quanto ela. E ela foi escolhida para ser uma das representantes desse reino vindouro, do qual que ela se sente escolhida. Então, quanto mais a pessoa está sendo, né, solapada, roubada da sua família, mais a pessoa sente essa relação de pertencimento a esse determinado fenômeno religioso. Mas quando esse fenômeno religioso agarra a pessoa, então a pessoa já não tem para onde ir, sabe? Perdeu todos os membros da família, perdeu as pessoas amadas, os amigos. Então, se essa pessoa tenta sair, o líder religioso ele sempre prega uma ameaça, prega uma questão de fogo do inferno, aniquilação eterna, e que a pessoa está fugindo do chamado divino. Então, você vê que a mente dessa pessoa já foi roubada, o senso de pertencimento a si mesmo. Por quê? Porque a seita ela tem uma característica muito particular. O que tem? Como ela trabalha, na verdade. Por exemplo, a pessoa tem uma autoestima muito baixa, procurando o senso de afirmação. O que a religião faz? Ela pega, ela tira esse conceito de natureza dela que foi totalmente corrompido ou destruído, ou pela cultura, ou pelo conceito de pecado original, e coloca um valor dentro dela. Então a pessoa já não pertence mais a ela, ela pertence a uma ideologia. Então quando essa pessoa tenta fugir desse campo religioso, essa pessoa que sente que está atraído não só a si mesmo os valores que ela acreditava, mas sim ao líder religioso, porque o líder religioso ele se diz que é totalmente representante de uma fé específica. Então essa pessoa entra em constante neurose.
Então essa pessoa sempre vai achar que é merecedora do castigo vindouro. É, a, vamos dizer assim, o seguinte tópico é que a pessoa se considera como portador da revelação. O líder religioso, ele trabalha como sendo o portador da religião. Então, não há verdade dentro dele. A pessoa que não há verdade fora dele, me perdoe, né? Ou seja, se a pessoa sair desse meio, essa pessoa será totalmente desvinculada do reino vindouro. Então, essa pessoa merece ser punida. Então, tudo que o líder faz é totalmente justificável. Se você ver histórias de seitas americanas de cunho cristão, por exemplo, tudo relativo à violência, a abuso sexual, isso sempre refere o quê? A como é que eu posso dizer, uma espécie de convencimento de que a divindade deu para essa pessoa, que essa pessoa pode fazer tudo o que ela quer, né? Mas na verdade, para o líder religioso, ele é a reencarnação de Deus. Tem algumas seitas que são muito mais enérgicas acerca disso. Não tem uma concepção de ser o portador da verdade, mas sim ser a encarnação da própria verdade. Interessante que dentro desse aspecto, né, as seitas reduz as pessoas à instituição. Você tem que pensar conforme o que a instituição prega e ensina sobre você. Não importa a sua opinião. Toda espécie de individualidade é uma espécie de rebelião contra a seita, né? E contra o sistema de doutrina proposto. Então, não há uma espécie de individualidade. Se você pensa, você está sendo contra a vontade divina. Então, as pessoas são continuamente, na verdade, servas de um sistema de crença totalmente religioso. Até mesmo essas pessoas que estão fora, né, que aceita que a religião e a revelação tem uma espécie de verdade, essas pessoas acreditam que se ela não voltar, né, para essa crença proposta, elas serão dignas do fogo do inferno. Então essas pessoas têm sempre o quê? Tem sempre que pedir perdão e pedir, por exemplo, ter novamente essa sensação de pertencimento, porque ela pensou. Então a religião aceita, ela duvida desse sistema que você tem de pensar e questionar. Interessante que também o desejo do profeta é a vontade de Deus, e a vontade de Deus se resume à vontade do próprio profeta. E com isso, a repressão dos desejos, até mesmo dos seus membros, né, serve como para tolhi-los da sua liberdade. Somente o servo, né, de pretensa religião tem a liberdade para cometer tais atos, porque ele mesmo é escolhido por Deus para cometer esses tais atos. Então, é por isso que algumas religiões de cunho messiânico aprovam a poligamia, porque a pessoa quer colocar a semente dela, né, para poder propagar uma nova espécie de reino de Deus na terra, né, e que a vontade de Deus, não sei qual Deus, se estabeleça. Mas o que a pessoa quer mesmo é manter o seu poder sobre as pessoas, escravizando essas pessoas à sua própria vontade. Então, o narcisismo, na verdade, o narcisista de Deus, ele não crê em nada. Ele crê que seria uma própria divindade. Não digo divindade no termo que ele tem algum chamado divino, mas o seu poder está relativamente ao seu domínio. E se sua vontade é contestada, ele tolhe a pessoa para mostrar a sua vontade, o seu poder e a sua soberania. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, aperta o clique e acesse os comentários. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.